Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá, o Tuca Viegas convida de hoje conversa com o Dr. Eliabe Gomes, diretor do Hospital Psiquiátrico Milton Marques de Medeiros, psicólogo, que vai falar para a gente sobre o Setembro Amarelo, mas também a gente vai matar uma curiosidade, uma coisa que eu sempre quis perguntar, como foi essa mudança, né, do Hospital São Camilo para o novo Hospital Milton Marques de Medeiros. Eliabe, muito obrigado pela sua presença. A gente vem tentando conversar no decorrer, acho que uns 10, 15 dias, mas eu sei da correria, eu sei como... Todo mundo fala, olha, é muito atarefado, mas ele vai encontrar um tempo, porque ele gosta muito de falar dessas questões e tal, e a gente conseguiu. Queria te agradecer, tá, essa tua disponibilidade, e queria começar te perguntando como foi essa... Você chegou, né, no início da administração, trabalhar alguns meses no Hospital São Camilo. Como foi essa mudança da estrutura que você tinha no São Camilo para o Hospital Psiquiátrico Milton Marques? Olá, Tuca. Olá, pessoal de casa. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui. Realmente, quem me conhece de perto sabe que falar sobre saúde mental é algo que brota e alegra o meu coração, visto que, né, eu vim de um contexto bem difícil e onde esse contexto que eu saí, as pessoas elas não tinham acesso a isso. Então, acredito que a gente hoje, em meio à tecnologia, à comunicação, a gente consegue levar muita coisa para as pessoas e isso, para mim, é muito importante, tá? Eu cheguei no dia 5 de janeiro desse ano, de 2021, lá no antigo Hospital São Camilo, mas eu fui visitar o Hospital São Camilo na transição dia 31. Então, na mudança mesmo de 2020 para 2021, eu confesso a você que eu nunca tinha entrado no Hospital São Camilo, embora fiz faculdade de psicologia aqui em Mossoró. É... Só que a minha área de psicologia, na época que eu estudava, era a área mais clínica e escolar, não era hospitalar. Então, eu não tive tanto acesso assim ao hospital. E quando eu cheguei no Hospital São Camilo, que eu entrei a primeira vez, antes de entrar tinha todo aquele estigma, porque desde criança eu ouvia falar no São Camilo, né? Só que a gente escuta falar no São Camilo de uma forma pejorativa. Inclusive a gente tem até, por exemplo, na internet, figurinhas no WhatsApp. Eu vi até uma figurinha que parece ser engraçada, mas ela tem um cunho pejorativo por trás e não é nada engraçado assim, que é um ônibus e tem uma pessoa fazendo sinal para o ônibus parar e em cima no ônibus, na localização, tem assim, São Camilo. Então, geralmente as pessoas usam como diz assim, não aguento mais, eu estou enlouquecendo, eu vou para lá. E quando eu entrei a primeira vez no São Camilo, dia 31, guiado por Caliana, que é uma colega psicóloga e coordenadora de saúde mental, que também é psicóloga de lá, eu entrei com muito medo. Só que o primeiro encontro que eu tive com os pacientes, na verdade, eu percebi que o medo que eu deveria ter de lá não era do paciente, mas da estrutura precária que existia, né? Porque o paciente é uma pessoa comum, que inclusive consegue dialogar com a gente, na grande maioria das vezes eles conseguem dialogar com a gente, e a gente cria vínculo, e a gente fala sobre vida, só que naquele dia 31, isso foi mais ou menos quase meio-dia, eu fiquei em choque pela realidade. Tanto é que eu fotografei todo o hospital. Eu tenho até esse material guardado. Eu fotografei todo o hospital e eu fiquei chocado como existiam pessoas ali vivendo e algumas até morando, porque tem pacientes que estão lá há muitos anos. Para você ter ideia, nós temos uma paciente lá que ela deu entrada no São Camilo e ela mora hoje lá desde 1973. Minha mãe tinha 2 anos de nascida. Então, fazem muitos anos, né? E aquilo me chocou, né? Tanto é que eu passei o dia muito reflexivo, não tive assim nem pico mais para trabalhar ou para me divertir na virada do ano. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por esse lugar. Eu ainda estava na dúvida se ia para lá ou não, porque tinha me aparecido algumas oportunidades na prefeitura, né? É, ia mudar de gestão, o Alisson estava chegando e ele tinha me convidado para trabalhar em alguma direção e uma delas tinha sido o Hospital São Camilo, né? E eu tava com muito medo de ir para lá, mas quando eu entrei lá a primeira vez, brotou no meu coração o desejo de fazer a diferença naquele lugar. Então,
Eu saí de lá tendo certeza que era lá onde eu queria trabalhar. E é engraçado, Tuca, que hoje, alguns colegas que eu criei lá no hospital, eles disseram o seguinte: Eliade, quando eu vi você a primeira vez aqui, eu digo, meu Deus, esse menino é louco, ele não sabe o que é que ele está se metendo. Ele não tem noção do perigo que ele está entrando, da dificuldade que ele vai encontrar. E até um dos funcionários, ele disse assim, você novinho desse jeito, que eu tenho 28 anos, né? Então, o último diretor de lá tinha 70 e alguma coisa. Aí ele disse, você não aguenta uma semana. Aí depois ele até brincou, sabe? Ele disse, eu subestimei você, realmente. Só que aí, na verdade, o que deveria ter me assustado e o que deveria ter feito eu correr foi o contrário. Me fez me conectar com aquele lugar. E aí, desde que eu cheguei, dia 5 de janeiro de 2021, eu comecei uma corrida desenfreada. Eu lembro que o primeiro dia eu já sentei com a secretária de saúde e eu fiz eu fiz uma espécie de fiz um documento para ela contendo todas as fotos, informando tudo sobre aquilo dali. E desde então comecei a cobrar desenfreadamente. Comecei até, não com ela, né, com outras pessoas, eu comecei até a pegar briga, porque eu disse, olha, eu não admito mais que determinadas coisas faltem aqui como faltava, eu não admito mais que determinadas questões e comportamentos sejam destinados a esse hospital como era antigamente. Então, eu comprei realmente a briga daquele lugar. E aí, quando eu sentei a primeira vez com o Alisson, ainda em janeiro, bem no início da gestão, ele já foi super favorável e ele disse, olha, eu vou mudar essa realidade. Não se preocupe, eu chamei você para cá, mas eu vou lhe dar condição de trabalho, eu jamais vou abandonar você. Até porque também, eu vou falar sobre isso porque ele já falou de forma aberta, tá certo? Claro, fica à Ele vontade. tem, ele tem um irmão que já foi usuário do hospital, né? Já foi paciente do hospital. Então, por anos, ele acompanhou o irmão naquele lugar e ele sabia exatamente o que aquilo representava para ele, né? Já se tornou também uma causa pessoal. E eu também tenho dois familiares, três, na verdade, que são internados no hospital. Inclusive, dois desses três estão hoje lá internados. Então, também se tornou uma causa muito pessoal minha. E aí a gente começou. A princípio, a gente ia procurar um lugar para alugar, só que é muito difícil isso em Mossoró, porque você imagina, mudar um hospital daquele não era uma tarefa fácil. A gente conseguiu até uma estrutura bem bacana, mas o aluguel era muito caro. Era muito caro, era tipo R$ 25.000. E ainda tinha que fazer muitos ajustes que quando a arquiteta viu, ela achava que gastava mais ou menos R$ 1 milhão. Então era um gasto que a prefeitura de Mossoró não tinha como arcar nesse momento. E a gente, mas mesmo assim, a Alison disse que se for a última opção, eu vou fazer de tudo para isso dar certo. E foi então que Alisson foi no hospital. Ele disse: não, eu vou visitar, eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou ouvir os pacientes, eu vou ouvir os funcionários. E ele foi. Quando a gente estava lá conversando, eu tinha acabado de descobrir que existia uma seção de um prédio, que é o prédio atual hoje, né, do estado, do estado, né, do governo do estado, para o município. Já fazia mais de um ano que tinha sido cedido esse prédio. E aí eu disse a ele disse, então vamos lá agora. Isso já estava escurecendo. Eu disse, não tem energia lá. Ele disse, não quer saber. A gente liga todas as lanternas e a gente vai lá agora conhecer. Sei que a gente montou uma comitiva, foi todo mundo conhecer esse lugar. Chegou lá, a gente abriu o espaço, ligou todas as lanternas de celular e quando ele viu, ele se encantou pelo prédio, porque ele é engenheiro civil, né? Então ele conhece sobre estrutura. E ele disse: não, mesmo que aqui esteja um prédio abandonado, essa estrutura é muito boa. A gente faz pequenos ajustes e o mais louco de tudo, porque a Alisson tem umas coisas que eu digo assim, rapaz, eu tenho que aprender a ter impulso igual esse homem. Ele disse: eu não quero saber, não tem licitação agora, a gente vai conseguir patrocínio e doação. E aí eu, com medo, eu disse: mas eu topo, né? Eu disse: vamos embora. E a gente começou. A gente fez aquilo dali, boa parte com doação mesmo, né? Algumas coisas que foram feitas no hospital foram feitas por mão de obra do município mesmo, não precisou contratar ninguém. Então, a gente pegou um funcionário da educação, um funcionário da cultura, um da saúde, e montou uma força de trabalho. E em termos de material, a gente ganhou muita coisa, desde cama para os estados dos profissionais, a porta, a tinta, né? Então, por exemplo, a gente tinha um resto de uma tinta, a gente usou para pintar, que tinha sobrado de uma outra obra. Então, a gente foi uma força-tarefa mesmo que a gente fez para conseguir. Acho que depois de 1 mês e 20 dias ou 2 meses, a gente conseguiu mudar. É evidente que hoje o hospital ainda não está 100% do tamanho que deve ser. A gente ainda tem alguns
desafios pela frente, mas esses desafios eles já estão sendo pensados, porque a gente tem uma área gigante para construção, que é por trás do hospital. A gente tem, eu acho que o que a gente tem hoje de área aberta lá para construir, dá para construir 2 vezes o que o hospital é hoje. Então a gente tem essa perspectiva aí. A gente já conversou com o prefeito, com o secretário de saúde e de infraestrutura, e a gente vai começar agora um projeto mesmo, né, arquitetônico e de engenharia, para passar pela Suvisa e pelos órgãos de vigilância, para após isso a gente lançar no João, que é para fazer lá a licitação e começar a construção. Então a perspectiva aí é que até ano que vem a gente já esteja construindo a outra parte desse prédio e que a gente tenha de fato um lugar de qualidade para todo mundo, para profissional, para paciente, mas eu posso lhe garantir, como alguém que não dormia à noite com medo do que podia acontecer naquele prédio velho. Hoje, apesar dos desafios que a gente tem por ser menor, a gente está num lugar muito mais agradável. A gente está num lugar onde os pacientes têm até tido melhoras nos quadros clínicos, porque é um lugar mais limpo, um lugar mais seguro, né? A gente não tem medo hoje, por exemplo, de chover e o paciente está debaixo de goteira. A gente não tem medo hoje de chover e ceder um pedaço do prédio, como aconteceu no prédio antigo. Então, foi dentro dessa perspectiva aí. Falei demais, mas foi um Não, resumo, tá viu? ótimo. Eliabe, me diz uma coisa. O antigo o São Camilo ainda funciona ou não? Está desativado? A gente está acabando de desativar esse prédio, né? Porque como não coube tudo lá, a gente ficou com algumas coisas que eram essenciais, como, por exemplo, a cozinha. Uma parte da cozinha do hospital ainda ficou lá, até porque tinha alguns materiais que não eram da prefeitura. Os caldeirões, na verdade, nada da cozinha era da prefeitura. Fogão, caldeirão, a gente não tinha como, da noite para o dia, comprar tudo isso sem licitação. Tinha que ter licitação. E aí a gente ficou lá utilizando, a dona do prédio, né, dona Zilene, ela cedeu para a gente continuar utilizando, né, não fez questão. Só que aí, claro que a gente ia entregar o prédio, né, que eles precisam fazer alguma coisa com aquele prédio. Não sei se alugar ou vender. E agora, o que é que a gente está fazendo? O CAPS Alquidroga, CAPS AD3, ele é ao lado do antigo São Camilo. Ele é uma estrutura bem Sim. melhor, né? E a gente está transferindo a cozinha e a lavanderia para o CAPS AD3. E nós vamos entregar agora, né? Acho que daqui a 15 dias a gente fecha total o prédio e transfere essas duas partes do São Camilo para o CAPS AD. Que, na Ah, verdade, tanto cozinha como lavanderia é algo partilhado. Não é só do São Camilo, é do CAPS AD também. A gente fornece a comida e as roupas do CAPS AD lavada. Então, de certa forma, é deles também, né? Então, a gente só está transferindo até um pouco de responsabilidade para o CAPS AD. se ajuda, faz uma coisa compartilhada, é ótimo. Isso. Eliabe, então não tem ninguém mais, só são esse serviço. As internações acabaram quando foi inaugurado o outro, é isso? Isso. Ah, A gente tá. inaugurou dia 22 de maio e a gente transferiu os pacientes dia 23 de maio, no sábado. Eliabe, agora vamos voltar para o Setembro Amarelo. Mês de prevenção, né, ao suicídio, um assunto que para muitos ainda é tabu, né? Muita gente não gosta de falar, fica receoso, né? Algumas pessoas envolvidas com familiares fica com vergonha, fica sem jeito. Também tem muito a questão da emoção, da dor, de uma série de coisas. Como é que você vê a importância, né, do mês do Setembro Amarelo? Olha, Tuca, eu sou muito crítico, sabe? É, eu sou um crítico, mas não me considero chato. Eu sou um crítico porque eu gosto muito de refletir sobre tudo aquilo que a gente cria na sociedade. E às vezes eu tenho medo do Setembro Amarelo ele ser apenas mais uma campanha sem eficiência, eficácia, porque a gente fala, coloca bolas amarelas no meio da rua, faz cartaz, entrega panfleto, mas no restante do ano a gente esquece. E eu digo isso porque, assim, quando a gente fala sobre campanhas como Setembro Amarelo, Dezembro Vermelho, Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente está falando de SUS, sobretudo SUS, né? Porque a grande massa brasileira ela é a que utiliza o SUS. Ela não consegue pagar, né, uma psicoterapia, ela não consegue pagar, por exemplo, uma consulta com um psiquiatra que às vezes que custa, na verdade, R$ 400, 380. Imagine para um pobre que ganha um salário mínimo que hoje tem que dividir esse salário mínimo com
aluguel, bujão de gás, com feira, não dá nem para isso, né? Imagine para um tratamento. Então, a gente fala sobre política de saúde, né? SUS. E o que é que eu penso muito? O Setembro Amarelo, às vezes, ele cai numa utopia. Por quê? Porque se fala sobre o setembro, se faz campanha muito bonitinha na TV, nas esquinas, nas unidades de saúde, mas às vezes, eu estou dizendo isso no contexto de Brasil, tá certo? Às vezes, as políticas de saúde voltadas para a saúde mental, elas não estão funcionando. Então, o que é que eu digo? Você está dizendo para alguém que é importante tratar, mas você não está dando a possibilidade de tratar. E eu estou dizendo isso, inclusive, baseado em escutas de pacientes, que eu também atendo em clínica, né? E eu já ouvi muitos pacientes falarem o seguinte: isso para mim é uma utopia. Isso para mim é uma hipocrisia, porque vocês falam sobre saúde mental, vocês falam da importância de tratar, de cuidar, mas a gente não tem essa possibilidade. Quando a gente procura, a gente não tem. Quando a gente procura uma unidade básica de saúde, às vezes a gente nem é atendido direito. Não existe um acolhimento. Imagine tratamento para isso. Mas, tirando essa crítica que eu faço, né, eu faço essa crítica para eu não cair também nessa onda de achar que é tudo muito lindo, fofinho, bonitinho, e quando, na verdade, a gente tem, né, muitos problemas sociais relacionados e de saúde no Brasil. Mas eu digo que também, tirando essa crítica, que é muito importante falar sobre a prevenção de suicídio. Por quê? E todos os dias, evidentemente, né? E falar sobre valorização da vida, falar sobre saúde mental, né? Falar sobre hábitos de vida, sobre estilo de vida, que eu até defendo essa ideia. Saúde mental é um estilo de vida, não é só fazer terapia. Ah, vá à terapia, não é só isso. É muito mais coisa, né? Então, como é que eu vou dizer, por exemplo, para uma pessoa que mora na favela, que cuida da saúde mental, se às vezes ela não tem nem condição de comprar a alimentação dela? Que uma das bases de uma boa saúde mental é uma alimentação de qualidade. Então, assim, falar sobre saúde mental também, sobre Setembro Amarelo, é importante porque antigamente, quando você falou sobre quando você estava lá na graduação de jornalismo, me fez lembrar um material que eu li na faculdade, né? E dizia que realmente antigamente as pessoas não queriam que se noticiasse e falasse sobre suicídio, porque achava que aquilo dali iria desencadear outros suicídios. Mas, na verdade, não é sobre falar que desencadeia, é a forma que se fala. Hoje, por exemplo, a gente trabalha muito na psicologia que a gente não pode divulgar as formas de suicídio, porque a gente não pode deixar conhecido as formas de suicídio. Mas falar sobre o suicídio em si é extremamente importante, porque isso é real. A cada, acho que é 40 segundos, se eu não me engano, é uma fração de segundos bem expressiva, morre uma pessoa por suicídio no mundo. Então, assim, é muita gente morrendo, é uma questão de saúde pública, né? É uma discussão sobre saúde pública mesmo. Muitas pessoas estão perdendo as suas vidas em virtude do suicídio. Só o ano passado, em Mossoró, foram quase 30 suicídios. Se a gente fosse colocar isso em termos de mês, era quase 2 ou 3 por mês, né? Então, é um número bem alarmante. E muitos desses suicídios nem são notificados, porque além desses quase 30, eu acredito que tenha sido até mais, Tuca. Sabe por quê? Porque às vezes as famílias subnotificam pela vergonha, né? Não, foi um acidente, quando na verdade foi um suicídio, porque o suicídio ele tem essa carga de estigma na sociedade. A família ela começa a pensar, meu Deus, eles vão dizer que foram culpa minha, né? Que foi culpa de todos nós aqui, que a gente não teve atenção. E às vezes nem é isso daí. Às vezes a família já esgotou todas as possibilidades, mas o suicídio ele está muito atrelado a transtornos mentais. Essa é a grande sacada, né? Isso pouco se fala. A gente fala muito do suicídio numa perspectiva filosófica, mas o suicídio ele não é só uma perspectiva filosófica. Ele é uma perspectiva de adoecimento mental. Quando a gente vai para as literaturas, por exemplo, quase que 50% dos suicídios eles são ocasionados por transtornos mentais, sobretudo transtornos de humor, como bipolaridade e depressão. Então, assim, é um adoecimento que gera a morte, né? E quando a gente vai também para a literatura diz que mais ou menos 90% dos suicídios eles poderiam ser evitados. É, O que é isso é que que isso... toca a gente, né? Você sabe Isso. cria essa perspectiva de que de repente pode ser. O que que a gente poderia fazer, né? A gente fica meio se questionando, né? Pois é, mas você sabe o que é que acontece? Eu acredito que esses 90% desses casos não são
não tem eficácia na hora de evitar, porque a gente vive num país muito preconceituoso, né? Eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizerem assim: se quer se matar, não avisa, vai e faz. Mas Eu pelo ouço muito contrário, isso. as, pois é, as pesquisas elas mostram que as pessoas que elas cometem suicídio, na grande maioria, elas não tentaram só uma vez e cometer e conseguiram, não. Elas tentaram várias vezes e elas avisaram, porque na verdade, Tuca, muitas delas não queriam se matar. Elas só queriam retirar uma dor. Elas só queriam, que a gente chama até na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, é uma estratégia compensatória. Ela quer compensar aquela dor que está aqui na cabecinha delas, né, no cérebro, e elas querem compensar no corpo, porque às vezes a dor do corpo consegue sobressair. Aí elas cortam os pulsos, né, porque quando ela corta o pulso, começa a queimar, começa a arder, começa a doer, ela esquece do que ela está sentindo aqui. E ela potencializa essa dor no pulso, né? Então, assim, é um momento de crise o suicídio. É um momento eminente de crise. Eu assisti um documentário feito por Gisele Bündchen, né, que é conhecida mundialmente, e ela foi uma suicida em potencial. Ela quase tentou suicídio. Ela teve a ideação suicida e ela parou no meio do caminho porque ela teve um insight, né? Ela teve um insight lá que ela até coloca esse insight como Deus, né? Ela diz que realmente Deus acabou trazendo uma clareza para ela que ela não deveria fazer aquilo ali naquele momento, e ela ia pular do nono andar, se eu não me engano, de um apartamento, né? Acho que até fora do país, se eu não me engano. E isso, tudo isso em virtude de uma crise de pânico, né? Que é uma crise de pânico, quem sente crise de pânico sabe o que eu estou falando, é terrível. É uma sensação de morte iminente. Ele acha que está morrendo. Então, se ele acha que está morrendo ali, o coração vai explodir, sair pela boca, ele prefere se jogar logo de um prédio e morrer logo de uma vez, porque dói muito aquilo dali. Então, assim, o suicídio, ele é um buraco muito profundo, né? É um oceano muito profundo, é muito cheio de coisas. Não existe só uma característica do suicida. Existem inúmeras características do suicida. Eu É aquele conversei com que... a. Desculpa. Eu conversei Não, pode até falar. com Lígia Souza, psicóloga. E Lígia falou exatamente, Tuca, o suicídio é uma questão multifatorial, são uma série de Uhum. fatores, né, que envolve, então tem muita coisa a gente tem que, pra gente que a gente tem que estar atento, né? Sim, inclusive, Tuca, tem aquela pessoa que nunca pensou em suicídio e por uma questão ali pontual, ela pensa em suicídio. Por exemplo, você imagine uma mulher que sonhou em ser mãe e ela engravida e ela ganha neném e ela começa a criar esse filho e ela realizou um grande sonho, que era de ser mãe. E ela está em algum lugar e esse filho é morto com 4 anos de idade. Uma mulher como essa, que nunca teve, né, alguma queixa de saúde mental, ela pode desenvolver ela aí. Foi retirado abruptamente aquela criança dos braços dela. E ela pode sim desenvolver crises constantes. Ela pode sim perder o sentido da vida ao ponto dela pensar o seguinte: não, eu não tenho mais o que fazer aqui no mundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou me matar. Porque a dor é tão grande, a crise é tão grande que ela se mata. E aí é onde eu volto e falo do que eu falei no início, a questão de saúde pública. Quantas mulheres não perdem filhos num país tão violento como o nosso? Quantos homossexuais que sofrem preconceito desde criança dentro de casa não geram neles ansiedade e depressão? É dentro de casa, é na escola com bullying, é quando vai buscar um trabalho no mercado de trabalho, eles não são aceitos pelo estereótipo deles, né, pelas características físicas, de voz, de roupa, e isso vai gerando no sujeito a sensação de abandono, de esquecimento, e aí essas crenças que vão sendo geradas nesse sujeito vão gerando também problemas de saúde mental. Então, muitos deles não têm condição, é até o que eu digo muito, quando eu falo muito sobre o público LGBTQIA+, porque é um público muito sofrido, ele tem chegado muito no consultório. E eu até digo, eu vi um material uma vez, lendo, estudando, e era sobre travestis, né? E elas diziam o seguinte: vocês acham que eu estou aqui me prostituindo à noite, 12 e 1 hora da noite, não a BR, perigoso que só, porque eu amo estar aqui? Não, eu faço isso porque é um instinto de sobrevivência. Se eu não me prostituir aqui e ganhar o pão de cada dia, eu não vou conseguir emprego em lugar nenhum. E eu até sempre digo, Tuca, aos meus alunos, que eu sou professor também, universitário, e eu digo para eles o seguinte:
eu dou 10 pontos nas duas provas, na primeira e na segunda unidade. Você nem precisa nem fazer as provas. Se vocês forem amanhã no centro de Mossoró e conseguirem encontrar 10 empresas nas quais você vai encontrar 10 travestis trabalhando. Se você conseguir, você não precisa nem fazer as provas, só assistir às aulas para aprender. E você sabe por que eu digo isso de forma ousada? Porque eu sei que eles não vão encontrar. No máximo, eles encontram um, dois, três no máximo. Mais 10 em 10 lojas, eles não irão encontrar. Mas vocês encontram em uma loja só 10 homens ou 10 mulheres trabalhando. Então, o que é que isso representa para nós? E o que é que isso pode gerar em termos de saúde mental? Por que o público LGBTQIA+, comete tanto suicídio? Porque não suporta. Um dia minha mãe estava numa clínica de visão, de oftalmologista aqui em Mossoró, e chegou uma senhora e acompanhada dela estava uma menina travesti. E quando ela entrou, todo mundo começou a rir, sabe, ridicularizando. E depois, né, demorou muito na fila lá, e minha mãe disse que começou a observar o comportamento das pessoas. E quando a menina saiu com a mãe, eles disseram assim: nossa, apesar de travesti, ela não, disse ele, né? Porque eles não dizem ela, porque travesti é feminino, não é masculino, é um termo feminino, mas ninguém diz ela, diz ele, né? O travesti, eles disseram, o travesti, apesar de ser travesti, tratou a mãe super bem. E eu fico pensando, como se uma travesti não pudesse tratar uma mãe bem? Como se existisse alguma coisa, Se cria um estereótipo, né? né? Se cria um estigma, né? Uma coisa negativa, Uhum, extremamente pejorativa, e se descaracteriza como ser humano, se coloca uma pecha, né, de uma coisa ruim, né? sim. Deixa de E ser aí, ela, deixa de ser a pessoa, deixa de ser o ser humano para ser a travesti, ou como, bem como você falou, sim. o preconceito é tão grande que as pessoas não admitem que é um ela, né? Só tratam como ele. Uhum. Exatamente. E você pode até me perguntar assim, mas por que você está falando sobre isso agora? Porque os grupos minoritários, eles sofrem muito, né? E apesar de eu dizer grupos minoritários, eles são a maioria, às vezes, em determinadas civilizações. Então, esses grupos, poucos eles têm acesso à saúde, poucos eles têm acesso, de fato, a um tratamento em saúde mental. E é algo que a gente precisa pensar, né? É a mulher que sofre, por exemplo, violência doméstica, que muitas das vezes elas não têm acesso. Você falou em Lígia, né? Lígia é uma grande psicóloga, né, que eu admiro muito. E Lígia faz um trabalho lindo no CRAS aqui em Mossoró. E em conversa às vezes com ela, ou até mesmo escutando ela falar nas redes sociais, ela fala muito sobre esse contexto de violência, né? E esse contexto de violência ele gera também problemas de saúde mental. E quantas pessoas elas não estão tirando as suas próprias vidas porque elas não conseguem mais viver dentro de um contexto em que elas apanham do homem todos os dias, mas ao mesmo tempo elas não conseguem sair porque financeiramente elas não conseguiriam, em hipótese alguma, sobreviver, porque elas não conseguiram trabalho, porque elas foram obrigadas a parar de estudar. Eu tive acesso, inclusive, a uma mulher que o sonho dela era se graduar em uma faculdade X, e ela conseguiu, ela passou no vestibular, ela fez toda a faculdade, e quando ela colou o grau, que ela chegou em casa, o marido rasgou o diploma dela, e ela Meu Deus. nunca exerceu a função que ela gostaria de exercer. Então, falar sobre suicídio é falar sobre todo o contexto do Brasil, né? Você já parou para pensar por que o Brasil é o país número um em ansiedade e é o quinto país em índice de depressão, né? Então a gente está no topo dos transtornos mentais, porque é um país violento, é um país pobre, desigual, um país onde você não pode acreditar mais no político porque você não sabe mais quem está falando a verdade. Se você vai para a política na esfera federal, você olha para um lado e para o outro e você escuta de um lado e do outro, e para uma pessoa que não tem conhecimento histórico, aquela pessoa para e diz assim, não sei mais em quem acreditar, é confuso. A instabilidade econômica e política gera muito essa crise no sujeito, você não sabe o que é que vai acontecer amanhã no país. Quando foi a campanha de 2018, que foi uma campanha muito agressiva, eu não sei se você lembra, mas chegou a ter suicídio aqui em Mossoró em virtude da campanha, porque foi pregado muito aquela perspectiva, né, do discurso do ódio nas redes sociais e algumas pessoas estavam de fato com medo. As pessoas podem até dizer o seguinte: não, mas isso é frescura. Gente, você vai dizer que é frescura para um menino de 18 anos que colocou uma corda no pescoço e se matou? Não tem condição, né? Eu trabalhava na época em uma escola e eu tive que fazer um trabalho de atender várias crianças daquela escola, porque um dos meninos que foi é, é, que perdeu a sua vida aqui em Mossoró em virtude disso, ele era professor de uma escola de dança.
E as meninas começaram a desenvolver ansiedade em virtude de ter perdido o professor delas, que ele era referência para aquelas meninas. Né? Então, para você ver, um suicídio ele culmina em outros sofrimentos. É o sofrimento da família que fica se perguntando: o que eu deveria fazer, meu Deus? Por onde foi que eu errei? O que é que eu deveria ter feito para isso não chegar até aqui? É as pessoas que estão próximas que choram com a saudade, e algumas dizem assim: eu nunca nem tinha percebido que esse menino estava assim. Que entra dentro desse movimento também da sociedade egoísta que a gente vive, que a gente não quer mais escutar a dor do outro. Quando a pessoa vai para você, às vezes a gente, uma pessoa chega para mim, eu estou dizendo para mim no sentido social mesmo, e diz: eu estou sentindo isso. Aí eu vou e digo assim: não, mas na minha vida eu resolvi assim, assim, assim. A gente não tem mais nem tempo para ouvir e validar o sentimento do outro. Se colocar Então, no lugar do outro, né? A gente acha que é tem uma isso. solução pela nossa experiência, mas não tem nada. Mas não tem nada, Não é uma receita de exatamente. bolo, né? Cada um tem uma Uhum. particularidade, né? Cada um faz de uma forma diferente e enxerga a vida de uma forma diferente. Essa é a grande sacada da psicologia, é entender que as pessoas elas têm uma ótica diferente para enxergar a vida. Né? A terapia que eu trabalho, que é a TCC, ela fala muito sobre isso. Não são os fatos que acontecem que gera angústia e desespero na vida das pessoas, mas é a forma que aquelas pessoas enxergam. Então, tem gente que vai enxergar algo que para você é besteira, mas para ela é algo muito significante. E essa coisa, né, Eliabe, que eu acho assim, terrível, é essa coisa de tratar a depressão como uma besteira, né? Ah, não, isso é falta de Deus. Ah, não, isso é falta de trabalho. Ah, não, isso é falta de amor. Ah, não, isso é falta de você acreditar. Se você quer, você resolve. Não é assim, né? Não é tão Uhum. simples, né? Ah, se fosse tão simples assim. Se fosse, nós não tínhamos tantas pessoas se afastando do ambiente de trabalho por causa de depressão. Tem noção disso? É, um dia, Tuca, eu cheguei a presenciar uma situação bem complexa. Eu estava terminando a faculdade. Estava no último mês de faculdade, né? Quase pegando o diploma. E eu estava em um local público, lanchando. E quando eu olhei para o lado, eu percebi uma pessoa passando mal. E o meu instinto enquanto profissional da saúde, a primeira coisa foi me levantar e tentar socorrer, nem que fosse ligar para um socorro, alguma coisa do tipo. Mas eu já percebi que ali tinha alguma coisa relacionada à ansiedade, né? A gente vai já começando a perceber algumas coisas. E eu cheguei perto dela para não aglomerar e não mostrar para as pessoas que estava acontecendo alguma coisa. Eu tentei naturalizar, pedir calma com as amigas dela, puxei uma cadeira e sentei do lado dela. E comecei a dizer: olha, eu sou estagiário de psicologia, eu estou terminando aqui, eu estou aqui para lhe ajudar, né? O que é que está acontecendo? O que é que você está sentindo exatamente? E ela estava em estado de catatonia. O que é catatonia para a psiquiatria? É quando o sujeito ele tem uma descarga bioquímica no organismo e ele fica todo enrijecido. Então ela estava completamente dura, ela não conseguia mexer mãos, pernas, ela só chorava, ela não conseguia falar. E aí eu fui aos poucos fazendo ali um atendimento de urgência e emergência com ela, fui dando um suporte, fui criando vínculo com ela, segurei na mão, disse: olha, eu não vou sair daqui enquanto você não melhorar, eu estou aqui com você, suas amigas estão aqui com você também. E eu fui dando força para aquela menina, para ela sair perto daquele lugar ali, para a gente conseguir tirar ela e não ser algo constrangedor para ela, porque ela também estava com vergonha, né? Todo mundo começou a Claro. olhar para aquela situação. E eu acho que depois de meia hora eu consegui tirar aquela menina do lugar. Pra você ter uma ideia, eu tive que tirar a sandália dela, porque ela não conseguia andar com sandália, andava de sandália alta. E a gente tirou ela e levou para um lugar específico, porque eu fui prestar um atendimento de urgência para ela. E sei que depois de tanta conversa que ela começou a conversar, ela disse o nome dela, ela disse o que ela fazia. Resumindo, o que foi que gerou aquilo naquela menina? Ela tinha sofrido assédio moral em um local de trabalho e ela estava afastada, porque o assédio moral tinha gerado nela depressão. E ela estava afastada do trabalho, recebendo benefício pelo INSS. E um colega do trabalho dela tinha de deixar um material para ela naquele lugar onde ela estava. Só que era um colega tranquilo, ela não tinha problema com ele. Porém, ele estava com a farda do trabalho. E quando ela olhou para a logomarca do trabalho, desencadeou uma crise nela. Né? Ela teve uma crise de pânico que gerou toda essa confusão. Então, imagine, para qualquer outra pessoa, uma farda de trabalho é uma besteira, é algo simples, que não muda em nada na vida de ninguém. Mas para essa jovem em especial, foi fator desencadeante, desencadeou para ela memórias traumáticas que gerou nela uma crise. Então você imagina, Tuca, se essa menina tivesse no 10º andar de um prédio, era provável que ela pudesse ter se jogado dali de cima, porque a dor era grande demais. Essa menina teve que ser até regulada para a UPA, porque não foi o suficiente o atendimento de urgência, né? Foi preciso ter
medicação envolvida aí também, porque tem uma descarga bioquímica relacionada. Então, você imagine que falar sobre suicídio é falar sobre um oceano gigante de possibilidades que você tem que mergulhar e descobrir todos os dias. Não é frescura, não é falta de Deus. Pastores estão suicidando, é, padres estão cometendo suicídio, né? Alguns outros líderes religiosos estão cometendo suicídio. E eles não deixam de amar a Deus, eles não deixam de amar a entidade religiosa delas. Eles acreditam, eles têm fé, mas eles têm uma coisa chamada cérebro. E esse cérebro deles está em disfunção e precisa ser tratado. É isso que a gente tem que deixar muito claro. Todo e qualquer transtorno, todo e qualquer sofrimento psicológico, ele é multifatorial. Ele não só tem uma nascente, não. Como Lígia falou, né? O suicídio ele é multifatorial. São questões sociais, são questões econômicas, são questões sexuais, são questões genéticas hereditárias. É muita coisa num pacote só e que a gente tem que entender que isso é algo muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Então, não é uma fala simples, uma discussão básica. Não é um passe de mágica, né? Não é, vou estalar o Não, dedo. É até a gente falando sobre isso. Não é tomar um comprimidinho e tá tudo resolvido. Não é não por é de aí, jeito né? nenhum. Se fosse assim, a gente já tinha encontrado a cura. Era muito mais fácil, né? Uhum. Eliabe, assim, eu sei que não tem, porque são casos, cada caso é um caso, cada pessoa é um mundo, né? Essa coisa que você falou eu achei genial. Eu até coloquei outro dia uma coisa dessa no Instagram. A forma que você vê, quando você vê alguma coisa que aquilo te incomoda, não é nem que aquilo se, mas a forma que você vê aquilo que pode gerar esse incômodo, né? Achei muito interessante essa coisa. Eu sei que, como a gente falou, não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa, né? São casos diferentes. Mas existe alguma coisa assim que nós pessoas normais, vamos dizer assim, que estamos no dia a dia, podemos fazer para estar percebendo o que a gente pode ajudar, ter um comportamento mais acolhedor, um comportamento mais de proximidade, mais acalante para poder tentar evitar que aconteça um suicídio? Tem sim, tem sim. Uma das coisas que eu sempre digo muito, 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 é as pessoas que estão ao seu redor, né, no trabalho, na escola, na faculdade, dê importância para o que elas dizem. Sabe por quê, Tuca? Porque a gente tem evidência científica, né, comprovação mesmo, que a maioria dos suicidas, eles falam antes. Eles dizem. Então, eles dizem para as pessoas que eles têm segurança. Então, vamos ouvir as pessoas que estão passando por algum momento difícil. Vamos ser empáticos, né? E isso daí é algo que eu sei que é muito difícil hoje na sociedade que a gente vive, porque a gente vive e é ensinado hoje a conquistar coisas e olhar para o seu próprio umbigo. E você tem que ser muito bom em tudo que você faz. É uma sociedade, né, do performática demais, né, que você tem que ter o melhor carro, a Cobra melhor demais, casa, né? cobra demais, exatamente. E as pessoas elas começam a entrar dentro de um movimento que elas não têm tempo mais para as outras pessoas. Então a gente deveria recuar um pouco aí em termos de sociedade e começar a pensar que talvez a primeira coisa, o princípio de todas as coisas para a gente tentar salvar vidas é se importar com essas vidas. Não adianta. Só por isso que eu digo, é uma utopia quando você diz todas as vidas importam na hora que algo acontece. Mas todas as vidas importam ou devem importar antes das coisas acontecerem. Então é extremamente importante você perceber sinal. E quais são os sinais, por exemplo, que pode ser aí o sinal de um fogo, né? A fumaça de que sinaliza um fogo. É a pessoa que era muito brincalhona, começa a estar mais calada. É a pessoa que você percebe que até o nariz está muito vermelho quando volta sempre do banheiro. Você percebe que ela chorou. Ela começa a dizer que não tem mais gosto para fazer determinadas coisas, ela começa a ficar mais desleixada com questões de higiene pessoal, ou ela começa, era aquela pessoa que tinha muito cuidado com a alimentação que ela ingeria, com o corpo, e ela começa a não se importar mais com isso. Então, ela vai dando sinais, é aquelas mudanças comportamentais que a gente deve observar, e a gente observa. A gente sabe quando alguma coisa não está bem. Só que às vezes a gente tem o quê? A gente tem um movimento de dizer: não é da minha conta, então eu não devo me importar. Aí é que está o risco. É aí onde gera e mora o perigo, né? Então a gente precisa mudar essa perspectiva, né? E começar a olhar mais e enxergar para as pessoas.
Mas, para além disso, eu digo muito também que o autocuidado, e aí eu não volto mais para quem está observando quem está sofrendo, mas quem está sofrendo também, e para não deixar sofrer, né? O autocuidado é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. A gente vive, por exemplo, numa vida tão corrida que a gente não costuma mais olhar para nós mesmos. A gente não para olhar o que é que a gente gosta de fazer. E eu disse isso semana passada numa roda de conversa que eu estava dirigindo no OBS, eu digo, olha, autocuidado não é só ir para terapia. Autocuidado não é só tomar medicação. Autocuidado é você ter cuidado com a alimentação que você está ingerindo, com as relações que você mantém perto de você. Então, tem relações afetivas, de amizade, que ali adoece você. São pessoas que estão usando muito o termo, né? São pessoas tóxicas. Né? Eu nem digo amizade tóxica, que não existe amizade tóxica. São dois termos que não combinam. Né? São relações tóxicas que você está levando para perto de você que geram muito mais dificuldade em você. São pessoas que não querem seu bem, são pessoas que não querem se importar com você. Às vezes elas querem só o que você pode gerar de positivo e de valor na vida delas. Então, é saber com as pessoas com as quais você quer estar perto. Não é sobre quantidade de amizade, mas é sobre qualidade. Se for só um, vale muito a pena, porque aquele único que está ali, ele pode sim lhe ajudar. Ele pode sim deixar um pouco de tempo para ouvir você. Então, trabalhar a base de autocuidado é extremamente importante. Eu digo muito que, voltando para aquela perspectiva de políticas públicas, que a base de tudo isso, Tuca, deve ser dentro da unidade básica de saúde. A gente precisa urgente mudar a forma de trabalho das unidades básicas de saúde. A gente só consegue de verdade fazer com que esses números caiam quando a atenção primária em saúde, ela entender que a grande responsabilidade em saúde mental é delas. Não é dos CAPs, não é do Hospital Milton Marques, não é do Hospital Regional de Mossoró, que atende também saúde mental. É das unidades básicas de saúde, porque elas são a grande maioria. Hoje em Mossoró, se eu não me engano, nós temos 46 unidades básicas de saúde. Se eu não me engano, né, é uma quantidade bem expressiva. E nós só temos um hospital psiquiátrico. O que é que isso quer dizer? Que a grande massa deve ser atendida pela unidade básica de saúde. Né? Então, mas a gente ainda tem muitos desafios pela frente, muitos. É preciso trabalhar matriciamento, é preciso trabalhar treinamentos com esses funcionários, porque acolhimento é desde a entrada, é desde o SAMI. Quantas pessoas não reclamam do atendimento das unidades básicas de saúde de Mossoró? Isso não é desse ano, isso é de muitos anos atrás. É de várias e várias gestões que passaram, né? São pessoas que às vezes não têm capacidade para estar ali, elas não têm capacidade humana para estar ali, porque tratar bem as pessoas é algo que você não aprende no livro também não. Tratar bem as pessoas é algo que você aprende na sua convivência familiar. É uma questão de educação. É como você deve e quer ser tratado também. Se você para um pouquinho, você pensa, eu gostaria de ser tratado daquela forma, então eu vou tratar dessa forma, é algo que a gente precisa levar em consideração. Perfeito. Eliabe, eu gostaria muito de agradecer a tua participação, gostaria de agradecer teu tempo, né, tua disponibilidade e torcer para que a gente consiga, né, que a gente amplie essa visão, que a gente desmistifique mais essa questão da psicologia, da saúde mental, porque as pessoas não querem procurar um psicólogo, não, eu não preciso, e cria né, um estigma e tal. Não tem a noção eu falo por experiência própria, de quanto é importante, de quanto é bom para você se conhecer, para você se melhorar. Que como vocês mesmos dizem, né, o psicólogo não cura, ele faz com que você encontre a sua própria cura, que eu acho isso fantástico. Vocês têm Uhum. vocês têm um dom maravilhoso e mágico que eu falo muito assim, eu acho que o psicólogo tem um dom mágico de ouvir a dor do outro. Eu acho que isso é uma bênção, né? Tem um profissional que tenha isso, ele está ali para te ouvir e tal, e para fazer você se melhorar. Então, torcer para que a gente amplie esses trabalhos, amplie essas ações para que a gente possa atender mais e melhor as pessoas. Perfeito. Eu agradeço também, Tuca, pela oportunidade, como eu disse no início, né, falar de saúde mental. Eu sempre gosto até de sacrificar um pouco do meu tempo, que é muito curto, porque, na verdade, para mim isso é um investimento, né? É uma causa que eu defendo e quero defender enquanto vida eu tiver, porque eu sei da importância desse negócio todinho, né? Eu lido com pessoas todos os dias chorando, se desesperando. Essa semana mesmo, só para finalizar minha fala, essa semana Fique à mesmo lá no vontade. hospital, eu recebi um senhor
pedindo ajuda. E ele disse: faz 24 horas que eu não como, não bebo, nem tomo banho, porque minha família me abandonou. E você tem noção disso, né? Um senhor lá de idade, mais de 60 anos de idade, com fome, né? Com sono, cansado, e eu tive que fazer o quê? Eu tive que conseguir comida para esse senhor, eu fui trazer água para ele, eu fui tentar dar um pouco de suporte emocional para ele também, mas infelizmente eu não conseguia fazer tudo, né? Que ali não era algo que já fugia das minhas possibilidades. Mas para você ver como a gente encontra esse tipo de sofrimento todos os dias. E ele dizia o seguinte, né? Isso foi muito marcante porque foi dia 10 que é o dia de combate ao suicídio, né? O dia lá que a gente luta mesmo, dia 10 de setembro. E ele disse: eu não tenho mais sentido de vida e tudo que eu quero é morrer hoje. E eu estava preparando justamente a abertura desse dia que a gente acendeu luzes amarelas, lá e tudo. Eu disse: meu Deus, o que é que eu de fato tenho feito para mudar a realidade dessas pessoas? É algo que machuca, sabe? É algo que incomoda. E eu não sei como é que a gente consegue acordar e dormir, né, em termos de política no Brasil, de modo geral. E diga-se de passagem, a gente tem perdido, acho que a área que mais sofreu com as mudanças federais que a gente está vivendo, Tuca, foi a psicologia, foi a saúde mental. A gente perdeu muita coisa, a gente regrediu demais, isso assusta muito tanto dentro do SUS como dentro do SUAS, né, que é a assistência social, né, os CRAs, os CREAS. Foi um desmonte geral, né, foi um desmonte total. E eu não estou falando aqui como em termos de política partidária, eu estou falando aqui em termos de um profissional que se assusta com o tanto de coisa que a gente perdeu e que talvez possa perder ainda mais, né? Então, isso me deixa com medo, de verdade. Acho que a palavra que eu possa definir é medo, é estar assustado pelas políticas que a gente perdeu e tem perdido no decorrer desses anos. A gente tem que torcer e tentar ver se a gente consegue pessoas, os representantes, né, que lutem por uma melhoria na condição da saúde, né? E essa questão da saúde mental é muito importante. É verdade. Então, muito obrigado, viu, pelo Eu, espaço. eu que agradeço. E conte sempre com a gente, o Tuca Viegas Convida está sempre à disposição. Um abraço e um bom Um trabalho, né? abraço, Uma boa Lucas. condução do Hospital Psiquiátrico Milton Marques. Sucesso! Obrigado. E você que está acompanhando a gente, aproveite e se inscreve no Tuca Viegas Convida. Se quiser contribuir com a gente, o nosso Pix está aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários, abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis, atendimento especializado em você.